vamos agora conhecer os resultados de um estudo à população portuguesa. No âmbito do projeto Saúde, uma prioridade, pretendeu-se auscultar a população portuguesa em geral sobre o tema do financiamento em saúde. Em concreto, quisemos saber as opiniões dos portugueses sobre a importância e a facilidade de acesso aos cuidados médicos, a utilização e a avaliação de hospitais públicos e hospitais privados e os modos de financiamento. E vamos agora conhecer as conclusões deste estudo. Para nos fazer a apresentação dos resultados, chamo António Gomes, que é diretor da GfK. Então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui para apresentar os resultados do estudo. Enfim, já foi dito qual foi o propósito. O objetivo foi, de facto, fazer um inquérito à população portuguesa e tentar, com isto, perceber o que pensam os portugueses relativamente a um conjunto de temas na área da saúde que estão ali enunciados. Isto é, desde logo, uma parte relativa à importância e facilidade de acesso aos cuidados médicos, utilização e avaliação dos hospitais públicos e hospitais privados, modo de financiamento, um grande foco ou um bloco temático relevante nesta parte, e depois terminamos com uma parte que diz respeito à participação da sociedade, ou seja, como é que os portugueses veem a possibilidade de eles participarem e deverem participar, digamos assim, nas principais decisões relativas à área da saúde. Dito isto, para o fazermos, como é normal, no inquérito fizemos uma amostra, consideramos uma amostra, neste caso de 602 indivíduos, população portuguesa com 18 e mais anos de idade, entrevista pessoal e direta. Os resultados, como foi dito na primeira intervenção, foram, ou seja, a recolha foi realizada em setembro do ano passado. E sem mais demoras entramos nos resultados, não sem antes conhecer as características de quem nos respondeu. É óbvio, quando fazemos um estudo à população, temos a preocupação de fazer refletir, ou seja, construir uma amostra que é representativa da mesma e, portanto, quem nos respondeu são, como vem ali, uma proporção entre homens e mulheres que equivale à proporção atual da população portuguesa com esta idade, 53-47. Estamos a falar de grupos de idade onde o peso maior vai para o grupo dos 25 aos 64 anos, naturalmente, 35 mais 32%. Uma composição do ponto de vista social que reflete aquilo que é a sociedade portuguesa, com um peso relativo da classe média baixa, com 42% ali. Vou-me ensaiar a usar esta coisa. Isso, ali. Os 42% nos Estados Unidos, e depois uma distribuição em termos regionais equivalente à população portuguesa. Portanto, uma amostra representativa dos portugueses, uma série de perguntas interessantes para fazer. Vamos lá ver o que é que os portugueses nos disseram. Começamos primeiro por este tema, percepção acerca do acesso aos cuidados de saúde, e para falar de cuidados de saúde, nada como primeiro perguntar que importância as pessoas atribuem à saúde. E aqui não tem nada que enganar, é um resultado absolutamente inequívoco. Isto porquê? Porque usamos uma escala de importância, onde 0 significava que a saúde não era nada importante, e 10 que a saúde era muito importante. Se olharem para ali, veem com facilidade que 78% dos portugueses responderam imediatamente ali 10, ou seja, muito importante. Mais, numa escala de 0 a 10, a média que nós obtemos é esta fantástica de 9,6. Ou seja, também não era preciso fazer este inquérito para concluirmos que para os portugueses a saúde é uma coisa muito importante. Mas nada como ser um bom ponto de partida para o resto que vem a seguir. Portanto, ponto de partida, inequivocamente, a saúde é uma coisa extremamente importante. Sendo extremamente importante, a pergunta a seguir é, claro está, então, entendem ou entende que a saúde é neste momento uma prioridade por parte do Governo? Lembrem-se, foi feito em setembro do ano passado, onde claramente 3/4 dos portugueses, ou seja, 74%, afirmaram que não é, e 26% disseram que sim, 1 em cada 4. Para quem disse que achava que a saúde era então e na altura uma prioridade, tentámos perceber porquê, porque tinham esta opinião, digamos assim. 40%, como veem, defendem que já teriam sido feitas ou que estavam a ser feitas melhorias nos hospitais e nos serviços. Depois, coisas como, é uma área fundamental e muito importante, de onde se depreende que o Governo, muito provavelmente, é por esse motivo que é uma prioridade para o Governo. Depois temos grande investimento, recebe muito o Orçamento de Estado, não é perfeito, mas há coisas para fazer. O Estado preocupa-se com as pessoas, é uma prioridade, enfim, percentagens menos expressivas, all in all, ou seja, no final, 26% a dizerem que sim, que na altura era uma prioridade para o Governo, e isto passava muito por melhorias que estariam a ser feitas nos hospitais e nos serviços. Para os 3/4 que disseram que não, perguntámos porquê, e basicamente as opiniões aqui dividem-se um pouco mais. 21% a dizer que há pouca preocupação com a saúde e com os utentes, 20% referem o tema das demoras e dos tempos de espera longos,
19% de falta de médicos e profissionais na área da saúde, 19% também baixo investimento na área da saúde e ainda vou destacar ali 17% a dizer muita coisa mal, muito ainda por melhorar. Portanto, em resumo, 2 pontos so far, ou seja, primeiro, a saúde é inequivocamente uma coisa que os portugueses dão muita importância, no entender deles, na altura, enfim, a opinião era de que não estava a ser vista como uma prioridade por parte do Governo. Achámos interessante avaliar nesta coisa esta mecânica do que é chamar ou dizer o SNS. O SNS envolve várias dimensões e uma das componentes tem a ver com o acesso, ou seja, como é que as pessoas entendem as diferentes dimensões do acesso àquilo que são os cuidados de saúde que podem obter através do SNS. Como é que o fizemos? Utilizamos 4 dimensões que eu vou enunciar, estão ali do lado esquerdo, ou seja, acesso em termos de deslocação até ao hospital, distribuição geográfica desigual, acesso à realização de exames meios complementares de diagnóstico, acesso à marcação de primeiras consultas e acesso tempo de espera para as cirurgias. Estes 4 aspectos foram avaliados, recorrendo, neste caso, a uma escala que era basicamente o que é que os portugueses achavam sobre a facilidade ou a dificuldade de aceder a estas 4 dimensões, que é o que vem aqui na parte de baixo do gráfico. Isto é, as opiniões podiam ser entre 0, 1, 2, que significaria extremamente difícil aceder a cada uma destas componentes, depois nem fácil nem difícil, respostas entre 3 e 7, e finalmente extremamente fácil de aceder. Alguns de vocês estão a olhar para o gráfico e perguntam-se, mas porquê que ele não fez referência ali ao acesso global? Vou deixar para o fim. Primeiro, focamos nas 4 dimensões. Se olharmos para estas 4 dimensões, uma escala de 0 a 10 tem como ponto médio o 5. Isso significaria que qualquer resposta ao médio que obtivermos abaixo de 5 significa que, no global, os portugueses entendem que essa dimensão, em regra, é mais difícil de aceder. Ou seja, não é fácil, é difícil. Portanto, se olharmos para estes 4 indicadores, o que é que constatamos? O primeiro deles, deslocação ao hospital, distribuição geográfica desigual, vemos que tem um ponto médio na escala de acesso de 6.2 e que tem uma diferença entre a percentagem de que diz que é fácil de aceder e aqueles que dizem que é difícil, que dá um saldo positivo, ou seja, é uma dimensão onde, no entender dos portugueses, podemos considerar que ainda assim é fácil de aceder. Se constatarem, nos restantes dimensões, este saldo deixa de ser positivo e passa a ser negativo. E, inclusive, vocês notam a percentagem que vai aumentando de portugueses que são da opinião que é extremamente difícil aceder. E aceder a quê? Bom, desde logo, realização de exames meios complementares diagnósticos, onde o saldo positivo-negativo é de menos 6, agrava-se na dificuldade de acesso na marcação de primeiras consultas, para menos 10 neste saldo, e termina com aquele que é o resultado mais expressivo em termos da opinião dos portugueses sobre a dificuldade no acesso, que tem a ver com o acesso e o tempo de espera para as cirurgias, onde o saldo, como veem, é de menos 23, e apenas 16% dos portugueses são da opinião que é fácil de aceder a esta dimensão, contra, entre aspas, 39% que são da opinião que é extremamente difícil. A última barra do gráfico reflete um acesso mais genérico, não focalizado em nenhuma das dimensões, e aqui o que nós constatamos é que, ainda assim, a opinião dos portugueses revela um saldo positivo de 16%, ou seja, 30% a dizerem que o acesso global ao SNS é fácil, contra 14% que têm uma opinião negativa, ainda que, dentro daquilo que é a avaliação que eles dão ao acesso global, fica por esclarecer, afinal, que dimensões são essas que fazem com que, no global, a visão não seja tão negativa como parece em relação àqueles 4 tópicos que enunciei. Bom, continuando. Um segundo bloco tinha a ver com a questão do percurso do doente e, relativamente ao percurso do doente, o que é que nós tentamos recolher ou que informação tentamos recolher? 3 ou 4, se quiserem, 3, que achámos que seria relevante. Desde logo uma que era qual foi a última vez que correu a um hospital, seja público, seja privado. Se repararem, o acumulado das respostas de quem o fez entre 3 a 6 meses, entre 1 a 3 meses e no último mês, prefaz, estes valores estão aqui, cerca de 46%, ou seja, à época 46% dos portugueses admitiram que tinham recorrido a um hospital público ou privado nos últimos 6 meses. Os restantes, 48%, disseram que há mais de 6 meses e 6% não tinham uma ideia exata de quando é que foi a última vez que recorreram ao hospital. Quando lhes perguntamos qual é que foi o hospital que recorreram da última visita, constatamos que a esmagadora maioria recorreu a um hospital público, 87%, contra 9% que responderam que o terão feito num privado e depois 2% que disseram que recorreram simultaneamente aos dois. Aqui a curiosidade tinha a ver, naturalmente, com o slide seguinte, que é perceber as motivações porque é que recorreram uns a um tipo de hospital e outros a outro tipo de hospital. Assim constatamos que para quem nos disse, os tais 87%, que se dirigiram
dirigiram ao hospital público, nas motivações para o fazerem, basicamente disseram porque é mais barato, não têm dinheiro para poder utilizar o privado, de onde se depreende que se o tivessem podiam tê-lo feito. 14% a dizerem que é mais fácil o acesso e é mais prático, 13% para ter uma consulta, 10% porque foram às urgências, 6% porque também é a qualidade. Comparando a matriz das motivações que fizeram os portugueses recorrer ao hospital público versus os que o recorreram, mas não ao público, ao privado, constatamos que no caso do privado, a principal motivação para que isso aconteça tem a ver com a rapidez, com 35% a dizer que recorreram a um privado por causa de ser mais rápido, 18% porque têm um seguro de saúde, 17% porque dizem que têm melhor atendimento e, finalmente, 13% a dizer que têm maior qualidade. Portanto, se quisermos, o título do slide resume aquilo que são as motivações que fizeram com que os portugueses que recorreram ao hospital nos últimos 6 meses recorreram ou um tipo ou o outro. Por um lado, a ideia de ser mais barato na utilização no hospital público versus a rapidez que se obtém, neste caso, através da utilização no hospital privado. Bom, vista esta dimensão relativa ao percurso, entramos na parte do financiamento propriamente dito. Aqui o financiamento tem alguns dados curiosos, mas, claro, como sempre, temos que abrir o jogo e começamos por uma questão direta aos portugueses, que era se entendiam que o valor atribuído à área da saúde era considerado suficiente, insuficiente ou excessivo. Ora, como veem, 70% dos portugueses são inequívocos, na sua opinião, consideram que aquilo que são as verbas atribuídas à área da saúde são insuficientes. Depois entramos numa parte curiosa e engraçada, que é tentar perceber o que é que os portugueses sabem ou julgam saber sobre as formas de financiamento do que é a própria saúde, isto no contexto do papel do Estado. Desde logo começámos por lhes perguntar quais é que eles achavam que eram as áreas que recebiam maior investimento por parte do Estado. Como veem, a Segurança Social, com 41% das respostas, será, no entender dos portugueses, a área que mais dinheiro recebe, seguida imediatamente pela saúde, com 25%. Mais distante, no entender dos portugueses, a Educação com 10%, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 10% e a Justiça ainda com 10%. Mas, apesar de ser vista como a segunda área que maior dinheiro recolhe em termos de investimento por parte do Estado, tentamos perceber, junto dos portugueses, qual é que eles achavam que era a percentagem do orçamento de Estado alocada à área da saúde. O dado mais curioso é aquele que está no fim, que é 57% não sabem. Ou seja, às vezes mais vale dizer que não sabemos do que nos pomos a inventar. Portanto, o que é que nós constatamos? Constatamos que, pegando naqueles que deram uma resposta, arriscaram uma resposta desta percentagem, estamos a falar ali de 15% que assumem ou entendem que deverá ser entre 5% e 10% do Orçamento de Estado e 11% que entendem que deverá ser entre 10% e 15%. Ou seja, principal conclusão, os portugueses não sabem quanto é que é a percentagem do Orçamento de Estado que é alocada ao setor da saúde. De onde é que vem afinal esse dinheiro, independentemente da percentagem? Bom, os portugueses são todos da opinião, ou quase todos, de que esse dinheiro vem através de impostos. Mas está ali dito, entre parênteses, sem especificar, isto é, há uma dificuldade em saber, bom, deve ser dos impostos quais, não sei. Há alguns que terão a ver com a saúde, outros terão a ver com outros impostos genéricos. 16% são da opinião que esse dinheiro que financia a saúde vem das taxas moderadoras, 14% vem da taxa de segurança social, 8% arriscam o IRS e, claro está, também há alguns que não sabem sequer de onde é que vem esse dinheiro que financia uma percentagem da saúde que eles também não sabem qual é. Outra questão que perguntámos tinha a ver com a maneira como eles achavam, portugueses, que se definiam os critérios de alocação ou de atribuição de fundos à área da saúde. Isto é, o governo está lá, de repente tem que pegar em dinheiro e atribuí-lo para a saúde. Como é que esse processo é feito? Ora, como veem, 35% julgam que esta definição do montante do dinheiro atribuído à área da saúde vem de acordo com as necessidades estimadas naturalmente para o futuro. Portanto, 1/3. Depois, 27%, 1 em cada 4, acham que é feito com base no orçamento anterior, portanto, no passado gastou-se assim, muito provavelmente gastaste-á da mesma maneira. 23% entendem que é com base nos gastos estimados, menos do que, por exemplo, com as necessidades futuras, e 1/3, se calhar, enfim, assumindo a sua ignorância, como já vimos, em relação a algumas destas dimensões, não faz ideia de como é que se faz ou qual é a chave, digamos assim, da alocação e definição dos gastos que são feitos na área da saúde. Vivemos tempos difíceis e naturalmente já se falou hoje sobre isto, que é a possibilidade de fazer mais e melhor com as mesmas verbas, digamos assim. Perguntámos aos portugueses se achavam que era possível melhorar o Serviço Nacional de Saúde sem ter forçosamente de gastar mais dinheiro. 39% acham que sim, 61% acham que não. Para quem defende que sim, que é possível fazer mais e melhor com o mesmo dinheiro, perguntámos como,
e basicamente, ou porquê que defendem esta opinião, metade é da opinião que tudo passará ou poderá passar pela melhor gestão dos recursos existentes. 11% falam de coisas como organização, ali 8% contradizem-se porque dizem que deveria haver mais profissionais de saúde, é mais difícil mais profissionais de saúde porque isso implicará um aumento dos gastos, portanto, algum desconhecimento. Aqueles 61%, isto é, na verdade, a maioria dos portugueses que entendem que não é possível melhorar o SNS sem gastar dinheiro, quando lhes perguntamos porquê, as opiniões neste caso dividem-se mais, com 29% a dizer que é forçoso admitir mais profissionais de saúde, 22% a dizer que sem dinheiro não se faz nada, 19% a dizer que é necessário fazer mais investimento, sem especificar em qual, e 19% a indicarem também coisas como investir em mais equipamento. Depois há um conjunto de outros motivos, mas menos referenciados, digamos assim, por parte dos portugueses. Ainda na área do financiamento, uma outra dimensão relevante era, os portugueses eles próprios acham que é importante saberem quanto é que é gasto, ou o valor que é gasto no Serviço Nacional de Saúde, ou tendo todas as preocupações que revelaram até agora, são da opinião que alguém se há de encarregar de tratar dessa dimensão. Na verdade, 46% assumem que consideram importante eles próprios saberem qual o valor que o SNS gasta cada vez que eles próprios o utilizam. Se 46 são desta opinião, 54 são da opinião contrária. Isto é, não estão especialmente preocupados em saber quanto é que o SNS gasta com eles cada vez que eles utilizam o SNS. Perguntamos igualmente aos portugueses se sabem quanto é que gastam eles próprios individualmente por ano em cuidados de saúde, usando aqui uma expressão em inglês, out of pocket, ou seja, da sua própria carteira, quanto é que eles despendem. Temos metade, cerca de metade, um pouco mais, 53% a dizer que não fazem ideia quanto é que gasta, 47% a dizer que sim, e depois um valor médio gasto anualmente com cuidados de saúde com um valor de 322 euros. Eu já fui professor de estatística na faculdade, se explicasse qual é que era o desvio padrão face a este valor médio que temos ali, vocês assustavam-se. Portanto, há uma disparidade e uma variabilidade muito significativa. Portanto, ficamos pela média, que é mais apelativo. Bom, dito isto, e questão crítica, os portugueses estavam disponíveis a eles próprios contribuírem mais para a área da saúde e, em consequência disso, a presunção de que teriam um SNS melhor, face àquilo que eles próprios disseram anteriormente. Bom, só 14% são da opinião que estariam disponíveis para poder fazê-lo. A estes 14 que estariam disponíveis para fazer descontar mais para a área de saúde, perguntámos de que forma é que deveria ser feito esse pagamento. 54% são da opinião, ou estariam, portanto, disponíveis a contribuir, e isso passaria basicamente por participar mais e ter acesso a subsistemas de saúde como a ADSE, aberta, portanto, a todos, 1/3 através de seguros privados ou públicos, para ter acesso a melhor saúde no presente ou no futuro, e depois com menos percentagem, 10% a dizer através de aumento de impostos, isto é, leia-se IRS. Portanto, aqui não é difícil concluir, não será um caminho que os portugueses acham boa ideia aumentar aquilo que são as suas contribuições, leia-se descontos, para resolver um problema que eles próprios enunciaram logo no primeiro slide como sendo dos mais importantes para eles. Então, tentámos ver de que forma é que, pegando no dinheiro, independentemente de ter maior ou menor descontos, ou seja, aquilo que é a verba que pode ser alocada, qual é que eles entendiam que na distribuição deste dinheiro, qual deveria ser a prioridade que deveria ser feita. Como veem, tem ali várias respostas, e isto significa também que as opiniões dividem-se em relação, neste caso nós sugerimos estas alternativas e, portanto, as opiniões dividem-se. Constatamos, não obstante, que 1/4, ou seja, 24%, 1 em cada 4, dizem que a prioridade, ou seja, na distribuição do dinheiro da área da saúde, a prioridade devia ser inequivocamente para aumentar o número de profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, sejam técnicos. 24%. 17% referem a componente da modernização das instalações e de equipamentos que estão atualmente em funcionamento. 16% falam da necessidade de investir na investigação de novos tratamentos, 16%, 15% para acesso aos tratamentos inovadores mais recentes, e depois com percentagens mais baixas, apoio ao doente e à família, com psicólogo e transporte de doentes com 14%, e finalmente a última área, que seria mais recursos para as entidades de saúde que permitissem acelerar a introdução de tratamentos mais inovadores no nosso país. Desculpem, isto foi aproximando do micro. Ui, assustei. Bom, e quanto à participação da sociedade? Já falámos do financiamento e o que é que eles acham que pode ser o seu próprio papel, eles, de cada um deles portugueses, e dos outros, leia-se dos outros portugueses, do qual todos nós fazemos parte. A primeira questão foi, entende que os cidadãos hoje em dia são ou não são muito ouvidos, ou seja, têm uma voz ativa nas decisões relacionadas com a área da saúde?
o gráfico é elucidativo, 46% são da opinião, deram, neste caso numa escala de 0 a 10, deram uma resposta de 0, 1, 2, 3, que significa basicamente que entendem que os cidadãos não são ouvidos relativamente às questões da área da saúde. Podemos pensar ao contrário, isto é, nos 12%, que são muito poucos, que entendem que sim, que os cidadãos são muito ouvidos e que por isso deram respostas de 7, 8, 9 e 10 na referida escala. Ou seja, a opinião, primeiro ponto de partida é, os portugueses são da opinião que os cidadãos não são muito ou não são de todo ouvidos nas decisões que envolvem a área da saúde. Por isso, também não espanta que quando lhes perguntamos a seguir se consideram que a sociedade deveria ter um papel mais ativo naquilo que são as decisões na área da saúde, 51% são dessa opinião. Ou seja, que sim, que devia acontecer e que a sociedade, leia-se, os portugueses como um todo, deveriam ter este papel mais ativo. Curiosamente, quando lhes perguntamos de que forma, basicamente passam muito pela ideia de serem ouvidos. Ou seja, não há ainda uma visão formatada de que tipo de coisas que a sociedade podia fazer, mas quanto mais não fosse começando pelo básico, isto é, ouçam-nos antes de tomarem decisões, ou pelo menos tenham essa preocupação. Quando perguntamos aos portugueses se eles próprios gostariam de ter um papel ativo, bom, aqui as opiniões já dividem-se, ou melhor, não se dividem tanto, porque já só 1 em cada 4, 29, perto de 1/3, é que diz que estaria eles próprios disponíveis para terem, ou gostariam de ter um papel mais ativo, e esse papel mais ativo de que forma, novamente, há alguma dificuldade em definir qual é que seria a forma de participação deles próprios a título pessoal, mas ainda temos aqui 13 a dizer na participação através de inquéritos, a participação através de referendos, mas basicamente aqui a questão de serem ouvidos é a mesma razão que leva a entenderem que a sociedade devia ter um papel mais ativo, digamos assim. Assim, usámos 3 formas, ou sugerimos 3 formas de participação. Para cada uma delas tentámos testar se os portugueses achavam que estas formas de participação, da chamada, digamos, da sociedade civil, era vista ou entendida por eles como podendo ser ou nada interessante ou extremamente interessante. Vocês veem imediatamente no gráfico que todos, ou uma grande percentagem maioritária em qualquer uma destas formas de participação, os portugueses disseram que seria extremamente interessante. E de que é que estamos a falar? Bom, primeira delas, dar mais poder voz às associações de doentes para tomarem decisões sobre as prioridades da saúde, 69% a dizerem que seria uma medida extremamente interessante. Obrigar a que para certas decisões na área da saúde a sociedade e os seus representantes sejam ouvidos, através, por exemplo, de consultas públicas, 64%. Participar ou ser representado em consultas públicas para tomar decisões sobre as prioridades da saúde, 62%. Lembrem-se, a escala é de 0 a 10, com uma média de 8.2, 8.12, 8.27. Inequivocamente, estamos aqui com 3 possibilidades, digamos assim, de participação da sociedade civil, onde os portugueses entendem que ela é podem ser extremamente interessantes, quiçá dando resposta àquilo que anteriormente descobrimos, que é, entendem que são muito pouco ouvidos. Dito isto, e para terminar, não sei se já vou longo, ainda não recebi aquele piscar de olho a dizer está na hora. Bem, o que é que nós temos para dizer? A saúde é um bem extremamente valorizado por parte dos portugueses. No entender deles, não há uma correspondência naquilo que são as preocupações do Estado, ou do Governo, neste caso, relativamente a esta importância. E porquê? Porque entendem 3 em cada 4 que a saúde não é vista ou não é encarada como uma prioridade por parte do Governo. 7 em cada 10 consideram que o investimento em saúde é visto como insuficiente, ou seja, deveria ser superior, apesar de admitirem que, tal como está, já é a segunda área a absorver mais dinheiro por parte do Orçamento de Estado, apenas ultrapassado, como vimos, pelas despesas com a Segurança Social. Naquilo que são as maiores preocupações, ou seja, áreas de carência e, consequentemente, prioridade, a contratação de mais profissionais, a modernização de equipamentos, instalações e de tratamentos é visto como o mais relevante de todos. Não obstante estas preocupações e a identificação destas carências, acabamos por perceber que os portugueses têm um conhecimento, dir-se-ia, algo rudimentar daquilo que são os mecanismos na área do financiamento da saúde, mas, apesar desse rudimentar do conhecimento, uma coisa é certa, não lhes peçam para contribuir mais, aumentando os descontos que devem fazer. Portanto, esse não será forçosamente um caminho que eles irão valorizar, digamos assim. Entendem igualmente que são pouco ouvidos nas decisões relacionadas com a área da saúde. Acham que a sociedade devia ter um papel mais ativo, metade deles, 29%, entre 1 em cada 4, 1 em cada 3, admitiriam eles próprios poderem ter um papel mais ativo nestas decisões, digamos assim. Das 3 sugestões que foram feitas e na avaliação do interesse das mesmas, todas elas recolheram uma opinião favorável por parte dos portugueses, isto é, conferir maior poder às associações de doentes, tornar obrigatória a escuta de representantes da sociedade para certas decisões nesta área, leia-se da saúde, ou, no limite, participar ou ser representado em consultas públicas sobre prioridades na área da saúde. E tenho dito.